Galera, tudo certo? Tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal NauEMS. Esse vídeo é feito em colaboração, com a colaboração de alguns universitários da UEMS de Nova Andradina, tá? Do campus de Nova Andradina, com a comunidade externa, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre geometria, tá? Nesse primeiro episódio de uma série de vídeos que serão feitos, a gente vai falar sobre geometria. E a gente vai a gente vai iniciar com a geometria para o sexto ano. Então, quando a gente analisa, primeiramente, a palavra geometria, deixa eu só escrever ela aqui, ó. Quando a gente escreve geometria, a gente tem duas partes, né? A gente pode identificar a palavra geo e a palavra metria. A gente sabe que a gente vê a palavra geo em geografia, em geopolítica, e se refere à Terra, né, ao nosso planeta, ao planeta onde a gente habita, onde a gente mora. Então, geo se refere ao planeta Terra. Metria, a gente tem como uma palavra que remete à medida, certo? Então, a gente mede quilometria, calorimetria, a gente mede as coisas através da metria. Então, geometria é uma palavra que se remete, né, que resume o ato da gente medir a Terra. A gente mede objetos, a gente mede distâncias de corpos que estão na Terra. Então, a gente vai estudar através da geometria a relação existente entre figuras, corpos, formas, né? Toda essa questão física a gente vai estudar através da geometria, certo? Como um primeiro tópico assim básico, a gente pode considerar este carinha aqui, ó. Este carinha aqui, a gente pode... Ele não tem nome, por enquanto. Né? A gente não sabe o nome dele, mas a gente pode dar um nome para ele. O nome que a gente dá para ele na matemática é ponto, certo? O ato de nomear, dar nomes aos objetos, assim, de dizer o que o objeto é. Vamos supor, este objeto aqui é um ponto, essa coisinha aqui é um ponto. Isso se chama definição. Então, a gente definiu que isso aqui é um ponto. E o nome, propriamente dito, cada objeto a gente nomeia, né, com um nome próprio. Geralmente, para pontos, a gente utiliza uma letra. Então, vamos nomear aqui o ponto A. Eu quero que seja o ponto A. Então, tá bom. Como é que a gente pode ver esse ponto, observar esse ponto na nossa realidade? Ó, estamos aqui no mapa de Nova Andradina, tá? Um trecho do mapa de Nova Andradina. E digamos que você está aqui. Ó, Praça Brasil. Digamos que você está ali na praça. Parado. Então, você está aqui. O local onde você está é um ponto. Certo? É um ponto nesse mapa, ó. É um ponto. Cada ponto é diferente do outro. Certo? Não existem dois pontos iguais. Cada vez que você muda de lugar, você está em outro ponto. Ou seja, quando você está neste ponto, você não pode se mover. Porque se você se mover, você estará em outro ponto. Se você se mover um pouquinho para o lado, você estará neste ponto. E se se mover mais um pouquinho, estará neste outro ponto aqui. Certo? Então, como dentro de um ponto você não pode se mover, a gente diz que existem 0 formas de se mover neste ponto. Então, a gente diz que ele tem 0 dimensões.
Este ponto não representa movimento, nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Então, este ponto é um ponto. É só essa posição aqui. Tá? É uma posição única ali. Tá. Mas, digamos que você construiu uma série de pontos, um ao lado do outro. Então, a gente pega aqui, vamos pegar este pontinho aqui. A gente pega este ponto aqui, certo? Digamos que eu quero me mover. Então, eu pego este ponto aqui e quero vir para cá. Então, o que a gente faz? A gente constrói uma série de pontos, um do lado do outro. A gente muda um pouquinho para o lado, vai para o pontinho do lado, e depois para o outro pontinho do lado. A gente vai mudando entre os pontos que estão do lado. E aí a gente vai formando isso daqui, ó. Quando a gente junta todos os pontinhos, a gente chega neste caminho que a gente criou. Não está 100% reto, mas digamos que esteja bem retinho aqui, tá? Este caminho que a gente criou, a gente chama ele de segmento de reta. Deixa eu nomear ele aqui, ó. Segmento de reta. Ele tem dois pontos, um ponto de início e um ponto de final. Dois pontos finais, dois pontos de início, deixa eu colocar dois pontos finais. A gente não nomeou ainda, então vamos nomear esse ponto aqui como P e este ponto aqui como C. Então, B e C são pontos finais do nosso segmento. Mas por que isso aqui é um segmento de reta? Por que a gente define essa figura aqui como um segmento de reta? Porque se a gente andasse, nesse segmento aqui, a gente andasse infinitamente naquela direção, e nessa outra direção, a gente tem uma reta. Naquela direção e nesta direção aqui. Certo? Então, este daqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui nós temos um segmento de reta. No segmento de reta, a gente já pode se mover, certo? Então, a gente que inicia aqui, a gente tem pelo menos uma forma de se mover. A gente pode mover para cá, certo? E a gente pode voltar na mesma direção. A gente tem uma direção só para se mover. Uma direção só para se mover, a gente diz que temos uma dimensão. A gente tem uma dimensão, porque a partir de agora a gente já pode se mover, a gente não está fixo nesse ponto. Naquele mapinha nosso, como é que seria? A gente está aqui na praça, vamos supor, e a gente quer andar até a igreja. Então, o que a gente pode fazer? Um segmento de reta, saindo de um ponto e indo para o outro. Essa é a rota que a gente vai fazer, o caminho que a gente vai seguir em linha reta para a gente sair desse ponto e chegar nesse outro pontinho aqui, certo? Essa ideia de segmento de reta é muito utilizada em GPS, quando você vai lá no GPS do seu celular e pesquisa um local e pede para o GPS te levar para lá, né? Pede para ele mostrar o caminho. Ele vai desenhar segmentos de reta, né, através do mapa da cidade. Ele vai te mostrar segmentos, cada segmento é um pedaço um caminho da rua que você vai andar, depois ele mostra outro segmento, ele vai fazer uma curva e tal. Cada curvinha que a gente faz aqui, vamos supor, a gente veio para cá e depois veio para cá, né? Então a gente tem um ponto, aqui, um ponto aqui, mas a gente parou nesse ponto aqui antes. Esse ponto aqui é chamado vértice, né? É o vértice
dos segmentos de reta. Então, a gente viu aqui um segmento onde a gente começa em um lugar e a gente para no outro. Tá, mas e se eu tiver, o que eu posso ter além disso? Eu posso ter também, eu posso iniciar em um local, em um ponto, né? E eu posso passar por outro ponto, vamos chamar aqui de ponto D e ponto E. Posso iniciar aqui, passar por esse ponto, mas eu posso não querer parar nesse ponto, eu posso continuar infinitamente. O que a gente tem? A gente tem uma semi-reta, e ela tem um ponto final, né, um ponto de início, na verdade, mas ela não tem um ponto de final, ela continua infinitamente. Um exemplo disso é se a gente tivesse um foguete e a gente decolasse ele daqui da Terra, né, ali é o início. Ele decola e sai voando e aí vai em direção ao espaço infinitamente, por um tempo infinito. A gente saiu de um ponto inicial e a gente não tem um ponto de parada, a gente continua infinitamente. O caminho feito por esse foguete é uma semi-reta, certo? Porque ela só tem uma extremidade. E se eu não tivesse nenhuma extremidade, se eu só tivesse os dois pontos, só passasse por dois pontos. Se eu tivesse isso daqui, ó. Pode ter, então, um caminho que sai daqui. Vamos ver se eu acerto. Um caminho que sai daqui e passa mais ou menos por aqui. Assim. Infinito. Ela vem do infinito, passa por esse ponto, passa por esse outro pontinho e vai para o infinito. Isso é uma reta. É o que a gente chama de reta. Ela não tem extremidade, ela apenas passa por dois pontos. Tá? Na verdade, assim, a gente precisa de pelo menos dois pontos para definir uma reta, certo? O primeiro ponto é onde ela vai estar, né? Onde ela vai estar aqui, eu defini o ponto F, ela vai passar por aqui. Mas ela poderia estar aqui, ela poderia passar de pezinha, ela poderia passar na horizontal, né, deitado, poderia passar na outra direção. Então, quando eu defino o segundo ponto, eu defino a direção que ela vai estar. Né, ela definiu o ponto G aqui de uma forma que a reta está na diagonal. O mesmo vale para a semi-reta, tá? Eu defini o ponto D, defini de onde ela vai sair. Mas ela poderia sair daqui e ir para qualquer lugar, para qualquer direção. Então, quando eu coloco o ponto E, aí eu escolho a direção que a semi-reta vai ter. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, colocasse um ponto aqui e a semi-reta pode sair para qualquer lugar, certo? Então, se eu coloco um ponto aqui, tem uma semi-reta que vem para cá. Se eu coloco um ponto aqui, tem uma outra semi-reta que vem para cá. E assim sucessivamente. Eu posso desenhar quantas semi-retas eu quiser, definindo vários pontos. Definimos o segmento de reta, a semi-reta e a reta. Lembrando, a reta, ela não possui extremidades, né? Ela não possui início nem final, ela é infinita. A semi-reta possui um ponto de início e é infinito na outra direção. E o segmento de reta é basicamente a gente pegar dois pontos numa reta e considerar só aquele espacinho entre os dois pontos. Então, a gente tem um ponto de início e um ponto de final. Tá? Como é que a gente nomeia essas figuras que a gente desenhou? Então, vamos lá. No nosso caso aqui, o segmento, a gente pode nomear ele de duas formas. A gente pode nomear ele da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente pode chamar ele de segmento, aí a gente utiliza os pontos que a gente utilizou para desenhar ele. Então, a gente
pode escrever ele assim, ó, segmento BC, e a gente coloca um tracinho em cima para saber que é um segmento, ou a gente pode chamar ele de segmento CB. Os dois estão corretos, tá? Os dois vão nos mostrar que esse segmento começa no ponto B, que o ponto B está numa extremidade e o ponto C em outra, tá? Não importa a ordem que a gente vai escrever, tá? A semirreta. Bom, primeiro que a semirreta a gente sempre desenha, se a gente não quer desenhar ela grande assim desse jeito, infinitamente, o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar ela até onde a gente quiser ou conseguir, né? Às vezes a gente está com uma folha pequena, um papel pequeno, um caderno, então a gente desenha ela assim, ó. Ela passa um pouquinho do outro ponto e a gente desenha uma setinha nela. Essa setinha indica que ela é infinita nessa direção, tá? Ela é infinita. Então, como é que a gente chama, como é que a gente nomeia uma semirreta? A gente coloca o ponto de início, tá? Nesse caso aqui a ordem importa, só tem uma ordem correta. A gente coloca primeiro o ponto de início, ponto D, e depois o segundo ponto. No caso aqui, o ponto D, E. A gente desenha o tracinho, e a gente coloca a setinha em cima do ponto onde ela atravessa. Ó, aqui ela atravessa o ponto E. Então, a gente coloca uma setinha nessa direção. Certo? Se ela fosse na outra direção, se ela fosse assim, ó. Como que eu faria? Eu iria fazer assim, ó. Eu iria colocar ponto E primeiro, ponto E, depois o ponto D, e iria colocar a setinha, tracinho e a setinha. Tá? Combinado? E por último, a reta. Para a reta, a gente tem que os dois lados são infinitos. Então, a gente pode desenhar os dois lados com setinhas. A gente não precisa fazer ela grande assim. A gente não precisa fazer ela infinita, de verdade. A gente faz uma setinha dos dois lados, ó. Setinha de cada lado. Indicando que ela é infinita nas duas direções. Ela não acaba. E aí, para nomear, como os dois lados são infinitos, tá? Então não importa a ordem, a gente pode escolher a ordem que a gente achar melhor. No caso aqui, a gente vamos colocar aqui a ordem FG, primeiro ponto F, depois o ponto G. Aí eu coloco um tracinho e coloco duas setinhas, como está desenhado aqui na figura. Coloco uma setinha para cada lado, isso indica que ela é uma reta. Ou se eu quiser escrever ao contrário, né? A gente coloca a reta GF. Faz a setinha também. Pronto, a gente definiu as duas formas de chamar essa reta que a gente desenhou aqui, que é a reta FG ou a reta GF. Tá? Então, voltando para o segmento de reta, a gente escreve os dois pontos, tá? Na ordem que a gente quiser, e coloca um tracinho em cima. Para a semirreta, a gente coloca o ponto de início, onde a semirreta começa, coloca o segundo ponto, onde ela, né, passa direto, e coloca uma setinha na direção onde ela vai. Ela vai do ponto E, do ponto D para o ponto E. E na reta, a gente tem que ela é infinita nas duas direções. Então, a gente pode usar qualquer uma das ordens, né? A gente pode usar tanto FG como GF, coloca os dois pontos e desenha a setinha em cima.
Bom, a gente falou aqui de dimensões, né? A gente falou de 0 dimensões, uma dimensão, mas maior que uma dimensão, o que que seria? Bom, quando a gente junta várias retas, né? Todas as retas que existem, né? Todas elas ao redor de um ponto, né? Porque a gente tem um pontinho aqui e nesse ponto aqui podem passar muitas retas, ó. Infinitas retas, na verdade. A gente forma um plano, tá? Um plano infinito. Vamos imaginar que uma folha de papel é um pedaço de um plano. É um, né? Ele não é infinito, ele tem bordas, ele termina. A tela do seu computador também é um plano, né? Ele tem bordas, ele é reto. A tela do seu celular também, né, é um plano. Então, a gente chama esse pedaço de plano, a gente chama ele de segmento plano. Assim como esse pedaço de reta é um segmento de reta, esse pedaço de plano é um segmento de plano. Então, nesse plano, a gente tem duas formas de se mover, né, para cada direção que a gente está. A gente toma este ponto aqui, este ponto aqui. A gente pode se mover para frente, a gente pode se mover para trás, essa é uma direção, e a gente pode se mover de lado, é outra direção. Né? Então, para todo ponto, a gente consegue definir duas direções de movimento. Então, a gente diz que existem duas dimensões. Mais dimensões que isso. A gente tem o espaço onde a gente vive, né? Que é o espaço que a gente chama de três dimensões ou o espaço tridimensional, certo? No nosso mundo real aqui, você de pé, você consegue andar para frente, para trás, para os lados, certo? E se você tiver uma escada, um degrau, alguma coisa, uma cadeira, um banquinho, você consegue se mover para cima. Então a gente teria algo nesse sentido aqui. Ó. A gente tem um segmento de plano, aqui assim. A gente pode se mover para frente e para trás, para os dois lados. E a gente pode se mover para cima e para baixo. Então, se a gente estender esse espaço para cá, a gente tem um espaço tridimensional, né? Três dimensões. Repara numa coisa, quando a gente junta muitos pontinhos, um do lado do outro, a gente tem uma reta, né? Infinitos pontos, ó. A gente juntou infinitos pontos, a gente formou uma reta. Quando a gente junta infinitas retas, né? Todas as retinhas passando aqui assim, ó. Vamos supor, a gente tem uma reta, um segmento aqui, um segmentinho aqui, um outro aqui. A gente vai desenhando as retas, ó. Bem juntinho. Mais juntinho do que isso. Forma um segmento de plano. Retas, a gente tem um plano completo, infinito. E quando a gente junta vários planos um em cima do outro, a gente como se a gente pegasse folhas de papel e empilhasse, a gente tem um espaço tridimensional. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Só para que vocês possam ver melhor, né? Visualizar melhor, que a gente consiga pensar melhor. Uma folha de papel, ó, uma folha simples, sulfite. Ele é um segmento de plano, tá? Ele é uma superfície, ó, plana, bem fininho, ó, quase não dá
A gente quase não consegue ver espessura nele, se você olhar certinho. É bem fininho mesmo. Quase não tem espessura. Tá? É que nem um fio de cabelo, assim, ele tá da espessura de um fiozinho de cabelo. A gente quase não consegue ver espessura nele. Então, uma folha dessa, a gente não tem espessura quase nenhuma. Mas se você junta 20 folhas, a gente tem uma folha um pouquinho mais grossinha. Ó. Ela já tem uma espessura, uma altura, né, que a gente chama. A gente junta mais folhinhas. Já ficou mais grossinho, um pouquinho mais grossinho. Conforme a gente vai juntando folhas, ou seja, a gente vai empilhando, né, os infinitos planos que a gente tem, ó, ele já vai ficando bem grosso. Aí vai constituindo uma altura, ou seja, a gente vai constituindo uma outra dimensão. Então, ao invés da gente ter numa folha só, a gente só tem essa dimensão e essa dimensão. A gente tem a largura e o comprimento. Quando a gente empilha as folhas, ela ganha uma nova dimensão. Ele ganha uma altura. Então, isso daqui já é um corpo tridimensional. Imagine que a gente possa empilhar isso aqui infinitamente. E que esses planos se estendem infinitamente. Ó, de lá para cá, não tem final. Isso gera o espaço onde a gente vive, né? O espaço de 3 dimensões. Então, fazendo uma pequena revisão, a gente viu sobre pontos, sobre segmento de reta, semi-reta, reta, falamos um pouco sobre as dimensões, falamos um pouco sobre o plano, falamos um pouco sobre o espaço tridimensional, comentamos um pouquinho no início sobre a palavra geometria, e é isso. Esse é o conteúdo para esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.